Fala galera, beleza? Eu sou o professor Cauê e estamos aí para mais uma videoaula de história, mano. Para falar dessa vez sobre Esparta. Então nós vamos entender como ocorreu a formação dessa polis, como ocorreu o treinamento militar dos espartanos, como era a organização social e também política. E dessa forma a gente pretende compreender por que ela foi tida como uma polis tão importante na Grécia Antiga, beleza? Então se você já gostou do vídeo, deixa o curtir, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha esse vídeo com a galera, tranquilo? Dá essa moral pra gente, beleza? Então vamos começar, certo? Bom, os espartanos, eles vão ter origem nos povos dóricos. Lembra deles? Se você não lembra, eu vou deixar nos cards aqui em cima, porque foi a nossa primeira videoaula sobre Grécia Antiga. É importante que você assista lá para você entender um pouco melhor aqui, tranquilo? Os dórios eram um povo muito militarista, um povo muito guerreiro, que eles já tinham a técnica da metalurgia com o ferro, enquanto o resto dos povos gregos mexiam apenas com o bronze. Então eles davam porradaria mesmo, porque eles tinham material e armas mais fortes. Então isso consequentemente fez com que eles dominassem terras. Uma dessas regiões que eles dominaram foi ali no Peloponeso, na Lacedônia. Vou deixar um mapinha para vocês. Eles se fixaram nessa região mais ou menos no século IX a.C., quando eles fundam Esparta. E até o século VII a.C. eles já tinham dominado boa parte daquela região do Peloponeso. Mas aí tinha os povos micenos, né, os aqueus, e os espartanos queriam um pouco mais de terra, né? Eles queriam dominar um pouquinho mais, ter mais poder, ser representado de uma maneira mais forte e tal. Aí eles acabaram entrando em uma brincadeira gostosa com os aqueus, com os mecenos. E essa brincadeira gostosa, essa guerra durou mais ou menos 30 anos, cara. 30 anos de porradaria, de sangue e tal. Qual que foi o desfecho desse conflito? Chegou um momento que os espartanos olharam para o inimigo deles e eles viram que tinha algumas mulheres, crianças e alguns homens que não representavam tanto perigo assim. Então eles vão acabar tomando essas pessoas como servas, não escravos, servos. E qual a diferença dos servos para o escravo? O escravo ele poderia ser comercializado. Ele era tido como uma propriedade privada, ou seja, qualquer um poderia comprar e vender ele. O servo não, o servo era uma propriedade do Estado, cara. Era do Estado, nenhuma pessoa tinha posse sobre o servo. Quem organizava eles era o próprio Estado. E o Estado em Esparta dividiu esses servos para cada espartano. E olha que loucura, mano. Alguns estudos mostram que havia 7 servos para cada espartano, ou seja, era um número muito maior de servos do que de espartano. Isso fez com que Esparta crescesse em uma aura, digamos assim, de uma completa ameaça, de uma constante ameaça, porque se os servos se revoltassem, ia dar uma coisa meio estranha, né? Eles iriam acabar entrando em um conflito muito sangrento. E para evitar qualquer conflito, qualquer rebelião, o que os espartanos faziam? Pô, hoje eu acordei, tomei meu café e o que eu vou fazer? Vou dar uma chicoteada no meu servo só para ele ficar esperto, só para ele perceber quem é que manda. Vou castigar ele, vou humilhar ele para mostrar que eu tenho poder sobre ele, para que ele não tenha nenhum pensamento de se rebelar contra mim. Velho, eles faziam isso realmente, os caras eram sangue nos olhos, beleza? E outra característica, mano, como eles tinham esse apelo militar, as construções de Esparta não eram tão rebuscadas como de Atenas, por exemplo. Na realidade, as construções de Esparta serviam para um apelo mais militar e para um apelo mais funcional e fortificado, cara. É isso que era o objetivo de Esparta, justamente por ele ser um povo desde sua origem guerreira, um povo militarizado, tranquilo? Essas características são muito básicas. E esses servos, eles são tidos como os ilotas, tá? A característica social, o grupo social dele era tido como um ilota, certo? Fora esse grupo social, nós teremos outros, como os periecos. Quem que são esses tal de perieco, mano? Esse perieco eram pessoas que moravam nas regiões
no qual Esparta dominou, só que essas pessoas não foram transformadas em servos. Elas podiam morar na região de Esparta, poderiam morar ali na cidade, e elas normalmente tinham funções de comércio e também de artesanato, já que os espartanos não tinham essa responsabilidade para eles, tá? Eles se focavam em outras atividades que eu já vou falar mais para frente. Aqui tá o outro grupo social bem importante, são as mulheres, cara. As mulheres de frente de Atenas, elas são muito mais representadas em Esparta, são mais bem vistas em Esparta, justamente porque a mulher é tida como a única pessoa, a única entidade, digamos assim, que consegue dar vida aos guerreiros espartanos. E não só isso, as mulheres elas também eram responsáveis pela criação dos seus filhos e a educação deles até os 7 anos de idade, cara. E fora isso, as mulheres também faziam parte do treinamento militar espartano, justamente porque se desse tudo errado e se alguém viesse atacar a cidade, elas seriam a última linha de defesa da cidade. Então elas também tinham treinamento militar. Olha que loucura, diferente de Atenas. Isso provavelmente devido a uma herança cultural de Creta, justamente porque os aqueus, o povo que os dórios dominaram antes de virarem os espartanos, dominaram a ilha de Creta, e na ilha de Creta as mulheres tinham muita representatividade. As mulheres elas eram bem vistas, elas podiam ocupar cargos religiosos e também políticos. Então provavelmente essa herança dos cretenses foi passada para os aqueus, dos aqueus foi passada para os dórios e dos dórios foi passado para os espartanos, cara. Então veja que a influência cultural ela é bem grande, essa mescla cultural, certo? Beleza, agora o último grupo social que eu vou falar pra vocês é dos próprios espartanos, cara, dos guerreiros. Quem que são esses tal de espartanos? São os malucos que nasciam em Esparta, filhos de espartanos, e que eles tinham treinamento militar desde os 7 anos de idade, cara. Ou seja, até os 7 anos de idade, como eu falei pra vocês, quem cuidava da educação dessa criança era a mãe. A partir dos 7 anos de idade, quem cuidava da educação, quem iria ensinar filosofia, matemática e táticas de guerra, estratégia e o pensamento lacônico. O que seria esse pensamento lacônico, essa forma de viver lacônica? É uma forma de obediência, uma forma de você não falar muito, de você não questionar, simplesmente de você seguir aquilo que as pessoas falam para você fazer. Ou seja, é um pensamento de um soldado lacônico, tranquilo? Era o próprio Estado, mano. O Estado que ia fundar toda essa educação, que ia te proporcionar toda essa educação. A partir do momento que essa criança era dada ao Estado, ou o Estado passava a tomar conta dela, ela aprendia algumas coisas básicas. Ela era jogada em uma floresta ou em um terreno para que ela pudesse sobreviver, para que ela sentisse fome, para que ela sentisse frio, para que ela talvez se machucasse, sentisse dor. Ou seja, esses aspectos, essas características eram próprias do treinamento espartano, para que essa criança, depois de que crescesse e virasse de fato um soldado, ela não se importasse com fome, com frio, com sono, com dor, mano. Pelo contrário, que ela fosse um soldado praticamente perfeito. Então, além desse treinamento no campo, que as crianças eram jogadas para sobreviver, havia outras formas de treinamento. Por exemplo, referente à dor, mano. Muitas crianças eram amarradas em troncos, certo? Com correntes e tal. E os soldados simplesmente batiam nas costas dessas crianças com chicotes. Então não eram só os servos que eram chicoteados, as crianças no seu treinamento para se tornar um soldado também eram chicoteadas, justamente para que elas tivessem uma resistência à dor. Isso não é tudo, cara. Se houvesse uma criança que ela nasceu com alguma deformidade física ou fraca, essa criança era jogada de um penhasco, justamente porque ela não poderia servir ao seu propósito, que seria se tornar um grande guerreiro, um guerreiro forte e praticamente imbatível, velho. Então isso fazia parte da cultura dos espartanos naquela época, certo? E a última prova que de fato essa criança passava quando atingisse os 18 anos de idade era que ela invadisse um agrupamento de servos ou achasse algum servo e ela duelasse com esse servo para que ela pudesse matar ele ou o servo pudesse matar esse soldado. Justamente porque se um servo que teoricamente é mais fraco, não teve treinamento, não tem uma alimentação adequada, conseguisse matar
criança que estava treinando, esse adolescente, esse jovem que estava treinando, esse jovem não seria um bom soldado. Então, na realidade, o servo fez um favor para Esparta, eliminando essa pessoa, para que essa pessoa não prejudicasse Esparta em uma guerra de verdade. Olha que loucura! Então o pensamento dos espartanos, de fato, era em torno da questão militar, era em torno da guerra, era um povo militarista, era um povo que gostava de guerra, que gostava de porradaria aí, sangue no zóio, tá ligado? Muito mais que Atenas, tranquilo? E agora vamos falar sobre a organização política de Esparta, cara. Havia 4 principais órgãos. A primeira seria a Ápela, que seria uma assembleia composta por homens com mais de 30 anos. E essa Ápela era uma assembleia geral, onde as pessoas viam o que estava acontecendo, votavam para alguns cargos, colocavam pessoas em alguns cargos. Basicamente isso, não tinha tanta representatividade política assim. Aí nós temos a Gerúsia. A Gerúsia, sim, ela é um órgão composto por anciões com mais de 60 anos. Aí você nota a questão da importância de idade. Quanto mais velha a pessoa em Esparta, mais importante ela significaria. E essa Gerúsia, ela era responsável por criar leis e julgar crimes, então era um órgão mais importante. Temos o Eforato também. Esse órgão era composto por 5 magistrados anciões e tinha a responsabilidade de aconselhar os reis. Isso, não era um rei, eram 2 reis, mas eu já falo disso. E eles aconselhavam em todos os assuntos administrativos, religiosos, questão de guerra, e também aconselhavam a Gerúsia. Agora vamos falar dos reis, cara. Quando é uma monarquia, um rei é monarquia. Quando são 2 reis, é uma diarquia, cara. Exatamente, em Esparta haviam 2 reis. Um rei era responsável pelas questões militares, ou seja, quando havia algum conflito, alguma guerra, esse rei se ausentava de Esparta, ia tomar a frente dos exércitos, e enquanto isso o outro rei cuidava das questões administrativas e religiosas de Esparta. Então esse outro rei ficava em Esparta para tomar conta de tudo. E basicamente isso seria a questão da formação política de Esparta, cara. E por que Esparta é tão estudada e tão importante assim? Justamente porque Esparta foi uma das polis mais fortes da antiguidade, da Grécia Antiga, junto com Atenas. Atenas por um lado mais político, comercial e democrático, e Atenas por esse apelo mais militarizado, fortificado, baseado num treinamento desde cedo. Então são 2 polis muito importantes que têm características distintas em sua estruturação. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Foi bem maneira de fazer ela, gosto bastante de Esparta, espero que vocês também gostem. Deixem sugestões nos comentários, dicas também, pra gente sempre estar melhorando, tranquilo? Não se esqueça que eu sempre deixo o mapa mental utilizado nessa aula na descrição do vídeo. Você pode baixar as imagens também, cara. Isso é uma forma que eu vejo que eu posso ajudar vocês, tranquilo? Então, dá essa moralzinha, se inscreve no canal pra gente. Tchau!